Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, fique à vontade. Depois de muito tempo sem gravar vídeo, né? Aqui estamos de novo para glorificar o nome do Senhor. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 até o verso 34, que tem como título O Rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa de meu pai. Aleluia, glória a Deus. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão está falando. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, para que eles ouçam. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fossem ter com ele, arrependam-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Amém, amados? E hoje, nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre uma palavra maravilhosa que fala: os humilhados serão exaltados. Nós vamos entender o significado real dessa palavra, né? Agora nós vamos fazer um comentário bíblico em cima da leitura bíblica aqui da palavra de Deus, que fala assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezaram os outros 2 homens. Subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Né? Esse era o fariseu fazendo a oração dele, se justificando e dizendo diante de Deus que ele era bom, né? Diante de Deus a gente não pode chegar dessa maneira, dessa forma, se justificando e dizendo que é bom, mas a gente tem que chegar diante de Deus reconhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, nossos erros. E foi o que o publicano fez e o fariseu não. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o publicano ele se arrependia, né, dos seus pecados, ele estava arrependido, ele sabia que ele era limitado, que ele era fraco, frágil, precisava de Deus, enquanto o outro não aceitava que precisava de Deus, porque ele já admitia que era bom demais, né? Enquanto um se achava bom demais, né? Não se achava merecedor, ele não se achava que era necessário ser perdoado seus pecados, suas falhas, enquanto um achava que necessitava de médico, o outro não. É isso que o escritor quer falar. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. Os humilhados serão exaltados. Quantas vezes você já ouviu falar e disse essa frase baseando o seu entendimento na Bíblia Sagrada? É uma expressão bastante conhecida de fato, mas pouco compreendida e menos ainda vivida. Mas o que quero trazer aqui, à luz das Escrituras, é que a Bíblia nos mostra também uma abordagem diferente acerca da humilhação. Vários textos bíblicos ensinam que Deus rejeita o orgulhoso, mas concede favor a quem é humilde. Veja só como está escrito em Tiago capítulo 4, verso 6. Glória a Deus, aleluia. Em Tiago 4, 6 fala: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, amados? Em Tiago 4, 10 fala: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Então, a humilhação tem que ser dirigida a Deus, né? Quando você passar por algum momento de humilhação, é sinal que Deus quer te promover, né? Quando a gente é humilhado, é porque Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos promover, não é para a gente ficar irado com ninguém, nem pedir para Deus matar, não. Porque Jesus ele passou por todas as humilhações piores que existiam na época, mas nem por isso ele pediu para Deus matar ninguém, não. Mas pediu para que os abençoasse, né? Para que Deus desse graça. Então, a gente não pode amaldiçoar os nossos inimigos, mas a gente tem que abençoar, porque foi assim que Jesus fez. E é assim que Jesus nos ensina a fazer também. Em Isaías, capítulo 2, 12, Deus fala: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, né? Provérbios capítulo 3, 34 fala: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então Deus se agrada de pessoas humildes, né? Deus se agrada muito das pessoas que são humildes. As pessoas humildes são pessoas fáceis de lidar. Deus dá uma ordem e elas obedecem, elas têm um coração voltado para Deus, né? Agora, as pessoas orgulhosas, como Nabucodonosor, eles são abatidos. Os orgulhosos serão abatidos pelo próprio Deus. Ele comeu capim 7 anos porque ele era altivo, né? Ele era um homem que tinha altivez. Achava que toda a glória era para ele, ele não dava glória a Deus. Então, quando o homem não dá glória a Deus, Deus ensina ele a dar glória, Deus abate, né? Deus não gosta de pessoas orgulhosas, mas Deus dá graça aos humildes. Provérbios 3, 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humildes obtém honra. Tá vendo? Isso é um ensinamento poderoso que Deus está passando para as nossas vidas.
Provérbios 15:33 ainda diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Glória a Deus por esta palavra poderosa e maravilhosa. Em 2 Crônica, capítulo 7, 14, diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oh, que palavra linda, né? Essa palavra Deus está dirigindo ao seu povo, né? Que o povo de Deus se encontrava rebelde e desobediente. Então Deus trouxe essa palavra do céu diretamente para o coração da sua nação eleita, para o coração do seu povo, para trazer o seu povo de volta para o seu caminho, para o caminho que leva o homem ao céu. Como podemos ver em todos esses versículos, humilhar-se está relacionado a ter humildade suficiente para reconhecer que é um pecador e que sem Deus somos apenas pó. Voltamos ao pó que a si mesmo. Quem a si mesmo se humilhar, reconhecer que Deus é infinitamente superior, por isso não pode agir com altivez perante ele nem diante dos seus semelhantes. Na palavra em que Jesus vem nos contar, na parábola em que Jesus vem nos contar em Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano, podemos extrair uma grande lição. O fariseu, sendo um religioso, ele tentava se justificar diante de Deus, dizendo que era justo porque dava o dízimo, jejuava 2 vezes na semana e não era adúltero e nem mentiroso. Já o publicano se achava indigno de estar ali diante de Deus e nem olhar para os céus, mas reconhece e diz que é um pecador. Então isso é o que agrada o Senhor, né? É quando o homem se humilha, é quando a gente se prostra diante do Criador de todas as coisas e reconhece que só o Senhor é Deus e não há outra além dele, né? Eu quero tratar nesse dia sobre a dura realidade do inferno. Há uma coisa notável nessa passagem que acabamos de ler. Ela é fácil de entender. Você pode até discordar dessa passagem. Você pode negar a verdade dessa passagem. Você pode desprezar os ensinamentos dessa passagem. Só uma coisa você não pode jamais admitir, é que essa passagem não seja clara. Ela é absolutamente clara. É a verdade essencial que essa passagem traz, é que a vida não é simplesmente viver e que a morte não é simplesmente morrer. É claro que há muitas especulações sobre a morte, sobre tudo do que acontece depois da morte, sobre o que acontece além da sepultura. Há muitas pessoas que recorrem aos médios para buscar esclarecimento acerca do estado das pessoas que morreram, onde estão, como estão. Neste texto, Jesus abre as cortinas, levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. O que vem depois da morte, o céu, o seio de Abraão ou o inferno. Esta parábola, portanto, está falando, né, de 2 homens, o rico e Lázaro. A parábola está dividida em 2 atos. O primeiro ato fala daquilo que acontece do lado de cá, da sepultura. E o segundo ato é o que? Aleluia, Jesus querido. Ele está falando da morte e da vida, né? O poder da morte e da vida está nas mãos de Deus. Só Deus tem o poder da morte e da vida. Não o homem, mas Deus. Aí ele está falando aqui, no segundo ato é o que acontece do lado de lá, da sepultura. Essa parábola fala de 3 contrastes. Então ele está falando aqui que existem pessoas que levam a sua vida
não está nem preocupada com o dia de amanhã, não está nem preocupada com o que vai prestar conta diante de Deus. Ela faz as coisas por fazer, ela mente, ela rouba, ela estupra, ela leva a vida como se estivesse levando de qualquer maneira, de qualquer jeito, à toa, não se importa, né, com a sua vida espiritual. Tem pessoas que cuidam do físico, come bem, faz exercício, se alimenta, cuida do exterior, mas não cuida do interior, da sua alma, do seu espírito. E a gente só pode cuidar da nossa alma, do nosso espírito, se a gente estiver buscando a Deus. É em Deus que a gente encontra fortaleza, que a gente encontra refúgio, que a gente encontra segurança, que a gente encontra alívio, paz, que a gente encontra salvação. É só em Deus. O que acontece do lado de cá da sepultura? Essa parábola fala de 3 contrastes. A palavra contraste significa exames de imagem. Contraste, né? Na vida, na morte e na eternidade. Na vida, o rico e o pobre. Na vida, um é sepultado e o outro é tido como indigente. Talvez nem sepultado teve. Talvez nem sepultado foi o pobre, ele está falando. Na eternidade, um está no céu e o outro está no inferno. Então, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo esse primeiro ato. O que acontece do lado de cá, da sepultura. Então, vamos olhar em primeiro lugar o rico. Se você observar comigo, e você pode ler comigo o verso 19, que diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Preste atenção que o Senhor Jesus Cristo não poupa intensidade na sua fala. Se vestia de púrpura, que era uma veste caríssima na época, porque púrpura era uma veste tingida com um molusco do fundo do mar. O preço era caríssimo. Só os senadores, só os grandes líderes de Roma poderiam se vestir de púrpura. E esse homem vestia de púrpura e de linho finíssimo. Então, ele andava num padrão de vida muito alto e caro, na alta moda da época. Diz o texto que todos os dias ele regalava esplendidamente. Notem comigo que a vida desse homem era uma vida de luxo e de festa, mas o problema dele era ser possuído pelo dinheiro. O problema dele não era a riqueza, e sim era a riqueza sem Deus. O problema dele não era o dinheiro. O problema dele era não amar o próximo. O problema era que o dinheiro, mamon, né, que é o mamon, são pessoas que adoram o dinheiro. O mamon é um demônio, né, que induz as pessoas a ser escravo dele, né? Quer ser senhor da sua vida. Então, o senhor da vida desse homem rico era Mamon, que Mamon, traduzido na linguagem original, é um demônio. Mamon era o seu próprio Deus. Aí a coisa seria séria. Seu problema é que ele era o centro do universo e ele vivia para ele. O homem rico, ele está falando. Ele tinha o dinheiro dele, para ele, e ele usava tudo o que tinha para o bem dele. Porém, um dia, a morte arrancou o copo da alegria dos seus dedos, cheio de anéis. A doença chegou, a morte veio sem mandar aviso, e ele morreu. Que funeral, hein? Quantos discursos, quantos elogios, quantas flores, quantas palavras lindas foram ditas. Eu imagino que até o momento do corpo baixar à sepultura, agora todos dizem, descansou. Mas não se esqueçam, essa é apenas uma parte da história, um lado da história. Há muito mais além da sepultura.
Verso 20 fala de um cesto, de um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava. Ele está falando do rico e do pobre, que essa história vai falar de dois homens. Um era rico e sem Deus, e um era pobre com Deus, né? Aí ele está falando aqui. Lázaro, que estava à porta do rico, que jazia se alimentasse das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, notem você que esse mendigo é descrito de 4 formas a retratar com eloquência a sua desgraça, a sua desdita, né? Desdita ou desonra. Primeiro, o mendigo não tem nada, vive a mendigar, vive a minguar também, a minguar e a mendigar. Segundo, ele estava com fome. Terceiro, ele estava coberto de lepras de ferida. Quarto, os cães eram seu amigo e vinham lamber as suas úlceras. O mendigo está faminto e desejava as migalhas que caíam da mesa. Talvez se você precisasse uma cena, né? Pensasse em uma cena dessa, pensasse numa cena dessa, você sentiria náuseas, Oscar, e dizendo que tragédia, só que do outro lado eu teria descanso e o outro tormento eterno. Ele está falando que um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Sinal de riqueza não é sinal que a pessoa vai para o céu, não, porque tem muito rico avarento, mas tem uns ricos que são bons de coração. No caso, esse rico aqui, ele era avarento, ele só pensava nele mesmo, ele era orgulhoso. Por isso que ele perdeu a salvação, porque ele não queria saber de Deus. O Deus dele era o dinheiro, né? Enquanto um era pobre. Sinal de pobreza também não é sinal que a pessoa vá para o céu, né? Ele era pobre, mas ele era humilde de coração. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era um servo de Deus, Lázaro. Enquanto o rico, não. Aí ele está falando, só que do outro lado, um teria descanso e o outro tormento eterno. Os anjos do Senhor veio buscar a sua alma. Essa não morre, diz o texto bíblico em Hebreus, que quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. E aqui os anjos levando a alma dele para o seio de Abraão, que é uma linguagem para representar a bem-aventurança eterna, o próprio céu. Notem vocês que ele vai para o céu, porque ele teme a Deus e é servo, né? E é servo de Deus. Então, o simples fato do seu nome já representa para nós em que Lázaro confiava, em quem Lázaro confiava. O seu nome significa Deus é o meu auxílio. O simples fato do seu nome já nos mostra em quem Lázaro confiava. Mesmo com tantas tragédias em sua vida, ele confiava em Deus. Crente pode ser pobre, passar privações. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, então vocês vencerão. Ele está falando aqui que a pessoa, só porque a pessoa é pobre, ela não vai para o céu. Não significa em ser pobre ou rico, não. Ele está falando de caráter. Ele está falando de se arrepender. Que o homem pode ser rico, mas ele pode se arrepender dos seus pecados e ir morar no céu. No caso desse rico, ele não se arrependeu. Mas o homem também pode ser pobre e também ter um mau caráter, como também não. Ele também pode ter um bom caráter. No caso desse pobre, ele era um servo de Deus, por isso que os anjos do Senhor, né, veio lhe buscar, ele foi alcançado, a sua salvação foi certa, foi garantida. Mas Jesus quis, neste contraste brutal
de diferença, embora a realidade seja pior, isso não interfere na sua salvação, porque a salvação não depende de quanto dinheiro você tem e quanto de saúde você tem, ou de que roupa você veste, ou de que comida você come, ou que casa você mora, ou quem cerca você. A salvação tem a ver onde você põe a sua confiança e fé. Aonde você põe a sua confiança é onde está a sua salvação. Se você põe sua confiança nos homens, a sua ruína é garantida, será decretada. Sua vida será estável se você confia mais no dinheiro do que em Deus, mais nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas, do que no Senhor. Então, a nossa confiança não pode ser em santo, em superstição, em homem, em carros, em bem material, em mulher, em esposa, em nada desse mundo, em nada, em coisa alguma. Nossa confiança tem que ser única e exclusivamente só em Deus. Lázaro não tem riquezas terrenas, mas celestiais. E o rico tem riquezas terrenas e pobreza espiritual. Tá vendo aí a controvérsia? Um era rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Enquanto o outro era pobre materialmente, era rico espiritualmente, né? Então essa é a maior riqueza que o homem pode possuir, é a sua salvação, é ir morar no céu, né? É desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para seu povo, né? Para os eleitos, para a sua nação eleita, para a sua Israel, na glória, nas mansões celestial. A hora de se preparar é agora, enquanto vivo está. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. O grande drama de quem está no inferno é que a morte não vai alcançá-lo, mas vai ser morte eterna. Ele está falando que quem vai para o inferno é eterno, morte eterna e vida eterna. Quem está no inferno não sai mais de lá, porque a sua sentença já foi dada pelo próprio Deus, né? Como a sentença também de quem já está no céu, quem está no céu também já foi lhe dado, já foi julgado. Então, quem está no céu é só galardão, é só alegria, é só vida eterna, né? Está falando aqui é morte eterna e vida eterna. E se você perceber que quando um homem ou mulher, um ser humano, aleluia, Jesus querido, ele quebra uma lei da natureza, ele sofre a consequência. Quanto tempo depois? Imediatamente. Se você colocar o dedo no fogo, vai doer na hora, você vai se queimar. Se você pular de um prédio, vai se esborrachar na hora. Ele está falando das consequências. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Se ele semeou morte, só coisas ruins nessa vida, só fez coisas ruins, não se arrependeu do seu pecado, não buscou a Deus, não quis ter um encontro com Jesus, não buscou uma mudança de vida, né? Não buscou o meio de vida para ser transformado, e esse meio de vida é através da palavra de Deus, é através de se chegar a Jesus, aí ele vai sofrer as consequências da sua escolha. A escolha que você fizer nesse dia de hoje para você, você vai ter o resultado dela, seja bom ou seja ruim. Mas nem sempre quando você mas nem sempre quando você está falando aqui, quebrar uma lei espiritual, você sofre a consequência na hora. Vem depois. Muitas das vezes tem pessoas que pecam e acham que aquele pecado vai ficar por isso mesmo, né? Ele está falando que as consequências, quando a pessoa é um servo de Deus, uma serva do Senhor, peca, mente, rouba, se prostitui, é casada e tem relação fora do casamento, fez alguma coisa de errado, cometeu algum pecado, muitas das vezes não é de imediato.
as consequências daquela quebra daquela lei que vai vir, a cobrança, a sentença. Mas vai vir depois. Depois a pessoa vai ter as consequências, porque tudo que se planta se colhe. Tudo que a pessoa faz errado nessa vida, ela vai colher nessa vida. E se ela não colher nessa vida, ela vai colher na outra vida se ela não se arrepender. Porque há uma vida fora essa vida a qual nós vivemos. É a vida eterna, né? A vida eterna, o homem só recebe ela quando ela aceita Jesus e muda o caminho, muda a rota, muda de vida, sai do erro, sai das coisas erradas e passa a fazer as coisas certas. A posição que o homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ocupa diante de Deus, né? Ele está falando, nem sempre a posição daquele que está no topo, que está agradando os homens, não é por isso que ele está agradando a Deus. Nem todo homem que está em evidência, né, que está sendo exposto, que está na mídia, está sendo usado por Deus, muitas das vezes ele não está nem agradando a Deus. Deus está usando ele pela misericórdia, é isso que ele está falando. Tem muitos homens que estão no topo, mas isso não significa que Deus está com ele. Nem todo mundo que está no poder, isso significa que Deus está com ele. Muitas das vezes quem está com ele é Satanás. Quem botou ele lá foi o diabo, né? Com permissão de Deus, porque tudo só acontece com a permissão do Senhor. Então, nem toda liderança que está no poder, ela está sendo dirigida por Deus. Muitas das vezes ela está sendo dirigida pelo diabo, por si próprio, pela carne. Então a gente tem que observar isso, né? Tem que ver esse negócio aí direitinho, tem que ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Alguém disse que a morte é o sinal de igualdade para todos. Ela vem para todos, ricos, pobres, doutor, analfabeto, jovem, criança, religioso, para todos, sem distinção de raça e cor. A morte, quando ela vem, ela não quer saber se você é rico, pobre, se você serve a Deus ou não. Quando ela vem para todos, né? E a sentença vem também daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. É isso que ele está falando. Por isso que a gente tem que se humilhar a Deus agora. A nação de Deus tem que se humilhar, tem que reconhecer que a gente é pó, é cinza, que a gente precisa de Deus. O homem às vezes é muito arrogante, é muito duro de coração, tem muita altivez. É por isso que ele perece, né? Porque muitas das vezes o homem não quer reconhecer seus erros, as suas deficiências, fica escondendo o pecado, né? Jogando para debaixo do tapete, achando que ninguém está vendo. E Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Não adianta você dizer que é bom, né? Bom é Jesus. E nem Jesus falou que ele era bom, ele falou, bom é aquele que me enviou. Então a gente tem que ser diferente. É isso que Deus quer que você seja, diferente, né? Seja diferente no seu andar, no seu falar, no seu agir, no modo de viver. Se esforce, né? Porque a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então nós luta contra o pecado, a gente luta contra essa natureza velha também, luta contra o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não adianta você dizer que está servindo a Deus e fazendo tudo errado. Ou você serve a Deus fazendo as coisas certas, ou você serve ao diabo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão fazendo tudo errado e acha que está servindo a Deus. É isso que o comentarista está falando. É hora de rever os seus conceitos. A Bíblia diz que examine a si mesmo o homem. Olhe para o teu coração. Olhe para o caminho que ele está te dirigindo. Olhe para o caminho que ele está te levando. Se não é para o caminho da ruína, da morte, ou se é para o caminho do céu. Então, enganoso é o coração, quem o conhecerá, né? Mas a gente tem que cuidar que o nosso coração espiritual esteja sempre voltado para os céus, para o alto, em servir a Deus. E Deus leva os salvos na hora da morte. A Bíblia, as pessoas não convertidas descobriram o valor da alma tarde demais. Se você olhar nesse homem rico, ele só desfrutava das coisas aqui, não ligava
para a alma. Ele não cuidava da sua vida espiritual. Ele está falando que o homem rico ele só se preocupava em gozar, né? Tem pessoas que só querem saber de viajar, de comer bem, de vestir bem, de gozar das coisas desse mundo, né? Mas não cuida da sua vida espiritual. Aí um dia a morte vai chegar e a pessoa vai ter que prestar conta a Deus do que ela fez de certo e de errado nessa vida, né? Como está escrito na palavra de Deus, que tinha um homem que regalava, enchia seu celeiro, dizia que não tinha que se preocupar com nada. E um dia a morte veio, né? E Deus falou para ele: louco, se pedir hoje a tua alma, o que tu tens para mim, o que tu tens para dizer, né? Então a gente tem que ficar apercebido, atento, se examinando a nossa vida, ver como é que a gente está. Deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade, deixa o eu, deixa o ego, deixa tudo aquilo que te afasta de Deus. Se esvazia o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada hoje na tua vida, no teu ser, na tua alma. Venha conduzir tua vida pelas veredas da justiça, por pastos verdejantes, né? E Deus, esse Deus Mamon, ele está falando, esse Deus Mamon, que é o dinheiro, né? Ele exige exclusividade total, ele domina as pessoas, ele oferece tudo para prender você no material, para prender você aqui na terra e esquecer da vida eterna. Então, esse demônio tem a finalidade de distrair o homem nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Tem pessoas que só querem saber de ganhar dinheiro, enriquecer, juntar tesouro, onde a traça e a ferrugem corrói, né? A Bíblia diz que a gente tem que juntar, né? Juntar coisas preciosas onde a traça e a ferrugem não corrói, que são as coisas celestiais, que são as coisas do céu, as coisas divinas, né? Tem pessoas que o seu prazer é só amanhecer o dia para correr atrás de dinheiro, para correr e juntar riqueza e mais riqueza, e não ajuda a obra de Deus, deixa seu irmão perecer, não dá um calçado para quem necessita. Tem gente que é cheia de sapato, cheia de roupa, tem uma vida, esbanja uma vida, né? Tem uma vida arregaçada, enquanto o seu irmão está passando necessidade e ele não envia nada para ajudar esse seu irmão. É isso que Deus está falando. Tem pessoas que são egoístas, maquiavélicas, só pensa em si própria. Tudo que ela ganha é só para ela, ela não dá nada a ninguém. Assim era esse rico. O pobre desejava as migalhas que caía da sua mesa, de tão perverso que ele era, e ele não dava, ele era egoísta, né? Ele só pensava em si próprio. Então Deus está corrigindo isso, está chamando a atenção que a gente tem que tirar isso da nossa vida, deixar de ser egoísta. Quantas das vezes você tem 20, 30 roupas, 10 roupas, 10 par de sapato, e você sabe que tem um irmão do teu lado precisando de um e você não dá? Precisando de uma roupa e você não dá, né? Quando a gente morrer, a gente não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Mas tem pessoas que faz questão de fechar a mão e não dar. Então, esse tipo de pessoa não agrada a Deus, né? Esse tipo de atitude Deus não aprova. O rico pede para Abraão mandar alguém, e isso fala de espiritismo. Só quem ressuscita foi Jesus. Então ele está falando aqui que quando o rico estava no inferno, ele pediu uma gota de água, né, que molhasse os seus lábios, né? Então ele está falando que esse tipo de coisa aqui que o rico estava sugerindo fala de espiritismo, né? Os primeiros ensinos sobre o espiritismo, que Deus condena esse tipo de prática. Quem morre não volta mais, a pessoa só morre uma vez. Quem morre segue-se ao juízo, né? Quem volta são os demônios, se passando por as pessoas que morreram, parentes, né? Tem pessoas que dizem que viu fulano e falou com cicrano. É mentira, isso são demônios que se passam pelos entes queridos das pessoas que morreram aqui na terra. Os demônios se passam por aquelas pessoas e vêm falar com os homens aqui na terra.
Então, os demônios só enganam aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que isso é mentira, sabe que isso é coisa de Satanás. Quem morreu e quem ressuscitou, só Jesus, né? Tem esse poder e essa autoridade. Em Isaías 57, versículo 21, diz: não há paz para os ímpios. Lá em Daniel 12, 2, serão despedaçados para vergonha e horror eterno. Os ímpios são aqueles que não quiseram saber de Deus, viraram as costas para Deus, né? Ficaram no mundo, o seu prazer era mamon, era desfrutar as coisas do mundo. Então essas pessoas são abomináveis aos olhos do Senhor e chegará um dia que elas serão destruídas e chegará um dia que também os ímpios vão acertar conta com Deus. Lá em Marcos capítulo 9, 43 diz: o inferno é onde não lhes morre os vermes, nem o fogo se apaga, né? Tem uma palavra que diz, se eu não me engano, essa palavra está em Apocalipse, que diz que o bicho não morre, nem o fogo apaga. Então, todas as pessoas que morrem, que vão para o inferno, elas passam por esse tormento eterno. Os bichos andam no seu corpo, elas não morrem, nem o fogo que há lá, que é um fogo que queima, né? Não apaga. Lá em Mateus, capítulo 13, 42, lá haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13 diz: eles serão lançados nas trevas exteriores. Todos aqueles que se esqueceram de Deus, que viraram as costas para Deus, que não quiseram obedecer à palavra de Deus, que adoraram outros deuses, eles serão lançados nas trevas exteriores, como está escrito em Mateus 22, 13. Em Lucas 16, 23, 24, será atormentado em chamas. Então, as pessoas que morrem e que vão para o inferno, a sua memória continua viva. Elas são atormentadas também nas lembranças. Em tudo que a pessoa fez de errado aqui, elas não vão esquecer. Enquanto a memória daqueles que são salvos, elas são apagadas. É esquecido. Aquele que vai para o céu, ele não lembra do que ele passou aqui na terra. Ele vai desfrutar de uma vida de gozo, de plena paz e alegria. Enquanto aqueles que vão para o inferno, eles receberão o tormento eterno, nas chamas, naquele ambiente, né? Horrível, né? Eu tenho um vídeo no canal falando que eu já fui arrebatada ao inferno. Então, algumas coisas eu presenciei, eu vi lá. Quem quiser conferir, entre aí no meu canal e procure, né? O arrebatamento ao inferno, que vai explicar direitinho o que eu passei lá. Então, a pessoa que vai para o inferno, quando ela vai arrebatada pelo Senhor, ela volta. Agora, quando ela vai, no sentido assim, quando ela já morreu no pecado, aí ela vai ser julgada, vai ser dada a sua sentença pelo próprio Deus e ela vai ficar lá eternamente. Ela não sai mais daquele ambiente, daquele lugar. E as suas lembranças ficam vivas. Então, ou seja, ela fica sendo atormentada constantemente por aquele pecado que ela cometeu aqui na terra. Apocalipse 14, 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, né? É hora de despertar e ver o que Deus está falando com cada um de nós. Quem morre sem Deus e vai para o inferno, as lembranças estão vivas da pessoa lá. E no céu não tem isso, não existe lembrança, né? É só alegria, é só gozo, paz e alegria. Então aqui nós vamos trazer uma leitura rápida. Vamos fazer uma leitura rápida da palavra de Deus em Lucas 16, capítulo 16, verso 19, que fala o rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Então, esse homem não se preocupava com nada. Ele levava a sua vida de qualquer maneira, à toa. Não estava aí nem para nada, nem para ninguém, né? Ele só se preocupava com seu eu, consigo próprio. Então, aqui Jesus está dando uma advertência poderosa, né? Jesus está contando a história, a parábola, né? De dois homens. Um era rico e regalado e o outro era pobre
e miserável, né? Então Jesus está dando um ensinamento poderoso. A riqueza não leva você para o céu. A riqueza muitas das vezes afasta o homem de Deus, porque o coração do homem, muitas das vezes ele fica corrompido quando ele tem um poder aquisitivo muito alto, né? Então é por isso que Deus fala que a gente não pode pedir nem muito nem menos, mas a gente venha ter o necessário para viver nessa vida. Você tendo o necessário para viver, o suficiente, né? Para Deus tá ótimo. Você tendo o suficiente. Deus não quer que você seja pobre, miserável, mas Deus também não quer que você tenha riqueza e se esqueça dele. Existem pessoas que é rico, mas é crente, é fiel, porque o seu coração não está nas coisas materiais. É isso que Deus quer falar, que você não é proibido de ter riqueza, porém que você busque as coisas do alto, as coisas de cima em primeiro lugar. Quando a gente busca as coisas do alto em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida, né? Verso 20 fala: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, esse mendigo ficava na porta do rico, mendigando as migalhas que caíam da sua mesa, como fala aqui, 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Era um homem temente a Deus, estava nessa situação, nesse estado. E o rico não tinha pena, não tinha dó. Tem pessoas que é ruim, tem pessoas que é avarenta, né? E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como está escrito na Bíblia. Então, não coloque seu dinheiro, né? Não coloque seu dinheiro acima do seu Deus, né? Acima da sua fé, acima da sua confiança, mas coloque a sua fé acima do seu dinheiro. Coloque a sua confiança acima das coisas desse mundo. Coloque a sua confiança única e exclusivamente em Deus, né? A gente tem que amar a Deus. O primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Então, o rico, ele não amou o seu próximo, ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão. Ele desfrutou a sua vida regaladamente, enquanto o seu irmão estava perecendo, enquanto o seu irmão estava na ruína, estava cheio de chagas, de ferida, de úlceras. Aquela ferida dói demais, um sofrimento é causado pela má alimentação, as chagas. Por estresse, por dor, por sofrimento. Ele não teve misericórdia, né, do seu irmão. Seu irmão estava querendo, o seu próximo estava querendo um pão, um alimento, um auxílio, ajuda. E quantos ricos não são assim, né? Miseráveis, ruins, mas eles vão acertar as contas com Deus, não se preocupe. Verso 22 fala: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Então, quando um justo morre, quando um servo de Deus morre, os anjos do Senhor vêm recolher a sua alma e levar para Deus. Quando o ímpio morre, ele passa pelo julgamento, né? Quem leva a alma dele é o diabo. O diabo atormenta a alma dele, leva a alma dele para o inferno, porque quando o homem morre sem Deus, ele vai para o inferno, né? Passa pelo julgamento e vai para o inferno. Agora, quando o homem morre com Deus, como foi o caso de Lázaro, os anjos do Senhor veem colher a sua alma e levar para a presença do Altíssimo, do Senhor. Aí aqui fala: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Lázaro estava guardado, né? Lázaro estava em Deus, ele foi acolhido, protegido, porque ele era um homem que temente a Deus, que servia o Senhor, mesmo estando naquele estado de calamidade, ele temia a Deus. E enquanto o rico desfrutou tudo aqui na terra, não ajudou ninguém, foi egoísta, foi mau, e o salário dele foi o inferno. Ele foi para o inferno e lá ele queria uma gota de água.
O que é que uma gota de água vai fazer a diferença em enormes chamas de fogo onde ele estava? Mas ele queria essa gota de água, mas tamanho era o sofrimento dele naquele lugar. Palavra subierga. Verso 24 fala, e chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, quem vai para o inferno é atormentado. Quem vai para o inferno é só sofrimento. E a Bíblia diz que Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Então, se o próprio Jesus deu essa advertência, né? Trouxe essa advertência para a vida do homem, quem somos nós para não falar dela? Nós temos que falar. Hoje em dia existe o evangelho que só fala das rosas, né? Só fala das rosas, mas não fala dos espinhos. Só fala das coisas boas, fala por cima, mas o evangelho ele tem que ser falado do jeito que ele é, cru e nu, tem que ser falado ponto por ponto, vírgula por vírgula, tem que ser falado tudo, não só uma parte, mas a gente tem que falar tudo. A verdade de Deus, ela é plena. A verdade de Deus, ela é absoluta, né? A verdade de Deus, ela tem que ser falada, né? Não pode ser escondida. Verso 25 fala, e disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então, ele queria misericórdia. O rico estava querendo misericórdia, mas quando ele estava em vida, quando ele estava vivo aqui nessa vida, humanamente na vida terrena, ele não teve misericórdia de Lázaro. Existem pessoas que é assim, egoísta, elas querem ser alcançadas por Deus, quer que Deus tenha misericórdia dela, mas ela não tem misericórdia de ninguém. E isso não é o verdadeiro caráter de um adorador, de um servo de Deus. Um servo de Deus, ele tem misericórdia de quem quer que seja, de todos. A gente tem que ter misericórdia do próximo. Não ser juiz dele, não julgar a situação que ele se encontra, mas estender a mão amiga e ajudar o seu semelhante, né? Aí aqui fala, e além, verso 26, e além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseste passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar de cá. Então, quem está no inferno não pode passar para o lado dos que estão no céu, e quem está no céu não pode passar para o lado do que estão no inferno. Então havia um abismo, havia uma separação. As coisas de Deus é tudo sim, sim, não, não, é tudo certo, né? O que é do diabo, o que é errado, o que é certo, é certo. Então é por isso que Deus separa o certo do errado. O errado é errado e o certo é certo. Então é por isso que havia um abismo. Ele viveu no erro a sua vida toda, teve oportunidade enquanto vivo e não quis se arrepender. Enquanto Lázaro só colheu na carne, né? Como existe pessoas que dizem que tem pessoas que sofrem aqui na carne para receber no céu a recompensa. Existem pessoas como Lázaro, passou suas lutas, suas tribulações nessa vida, aqui na carne, ele sofreu tudo na sua carne, mas ele passou com Deus, é por isso que ele passou para o outro lado, para a vida eterna, por isso que ele recebeu o seu galardão, ele está com o Senhor, né? Verso 27 diz, e disse ele, rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então ele estava tão atormentado naquele sofrimento, angustiado, que ele pediu socorro. Mas quem está no inferno, a sua voz não é mais ouvida, a sua voz é calada. Quem está no inferno, o seu clamor não é mais atendido, porque ele teve uma vida toda para se arrepender. Depois que ele foi no inferno, foi julgado, foi sentenciado, agora que ele veio se arrepender, então é tarde demais, né? Existe um versículo da Bíblia que tem 3 coisas que vai embora da nossa vida, tem 3 coisas que vai embora que não volta mais. A flecha lançada, a palavra lançada,
a palavra falada e as oportunidades perdidas. No caso desse rico, foi a oportunidade perdida. Ele teve a oportunidade de ser um bom homem, de se regenerar, de fazer a diferença, de escrever uma história linda, mas ele preferiu fazer tudo ao contrário. Por isso que ele estava colhendo a sentença dos males que ele plantou. Verso 29 disse-lhe: Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Verso 30 diz: E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então ele estava querendo que alguém que estava morto se ressuscitasse e fosse lá na casa do seu pai falar com seus irmãos. Esse tipo de coisa não existe, porque quem morre segue-se ao juízo. A pessoa só tem uma vida. Perdeu essa vida, já era. Vai seguir ao juízo, né? Vai se acertar com Deus. Então, ele estava falando aqui de espiritismo, né? Não existe esse negócio de morrer e ressuscitar, se encarnar em cachorro, encarnar em bicho, em animal, em gente. Isso aí é fantasia, é mentira do Satanás, é mentira do diabo, né? Morreu, ou a pessoa vai para o inferno, ou a pessoa vai para o seio de Abraão. Não existe isso, né? E Abraão está falando, respondendo para ele. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepende-se-iam. Então só quem ressuscitou entre os mortos foi o Senhor Jesus, porque só ele tem esse poder e autoridade, e mais ninguém. Verso 31, Abraão fala: Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Então ele está falando, por acaso, se alguém ressuscitasse e fosse lá falar com seus irmãos, eles não ouviriam, né? Porque esse papel não está encarregado para o homem. Esse papel de convencer o homem da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele convence através da sua palavra, quando o homem abre a sua boca e prega a palavra de Deus para outra pessoa. Aí o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, para que ele venha para Deus, para que ele se arrependa, né? Saia do lugar onde ele está, saia do abismo das trevas e venha para a luz, né? A palavra persuadir significa levar alguém a acreditar. Então, só quem leva alguém a acreditar no Evangelho é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que tem esse poder de convencer o homem da justiça e do juízo e mais ninguém. Então ficou bem clara aqui, essa palavra ficou esclarecida, que fala a história de dois homens. Jesus, ele enfatizou, Jesus fez questão de mostrar a história desses dois homens, o rico e o pobre. O rico se esqueceu de Deus. Deus deu tanto para ele nessa vida e ele se esqueceu de Deus. Virou as costas para Deus, não quis saber. O seu Deus era Mamon, o seu Deus era o dinheiro. Enquanto o pobre temia a Deus, mas vivia numa calamidade de vida. Mas ele soube reconhecer as suas fraquezas e os seus erros, né? Assim como o publicano. Ele rasgou o seu coração e se arrependeu dos seus pecados. Então, não importa se você é rico, se você é pobre, em que classe social você se encontra, o importante é que você se arrependa hoje do seu pecado e se volte para Deus. É isso que Deus quer falar, é isso que Deus quer nos ensinar. Agora, trazendo a conclusão dessa palavra, a palavra persuadir significa levar alguém a acreditar, convencer, induzir o indivíduo a realizar uma certa ação diferente do normal. Lázaro significa Deus ajudou, né? E úlceras são feridas na pele, infecções longas, pode levar a uma inflamação crônica no estômago. As causas são alimentação mal e estresse. Então, Lázaro passou por tudo isso, né? Então, momentos de dor, momentos de angústia, de sofrimento, isso não significa isso que você está passando,
não significa, não é motivo para você negar Jesus, né? A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a angústia, a dor, a tristeza, né? Os aguilhões, nada nos separará do amor de Cristo. Se o seu amor está voltado para Deus, se o seu coração está inclinado para Deus, tudo que você passar nessa vida não vai te tirar da presença de Deus, não vai te afastar de Deus. Ao contrário, vai te tornar mais dependente dele e mais forte, né? Púrpura. Púrpura era uma substância corrente vermelha, escura, extraída do molusco do fundo do mar, né? Inferno representa a morada dos mortos ou condenação e grande sofrimento das pessoas, mas inferno significa profundezas ou o mundo inferior. No latim, lugares baixos, lugares baixos, né? Então, quem vai para o inferno é a morte eterna, não sai mais de lá. Deus dá muita oportunidade ao homem, né? Lembrei de um testemunho de um homem que ele teve a oportunidade, a vida dele todinha, e ele jogou fora. Ele era muito rico e ele teve a oportunidade de fazer a diferença e ele não quis. Quando ele estava velho, a morte veio buscar ele, o diabo veio buscar ele e ele perdeu a sua salvação. Então, a hora é agora, o momento é hoje para que você se arrependa dos seus pecados. Mesmo que ele seja vermelho como escarlate, mesmo que eles sejam grandes, mesmo que eles sejam sujos como for, mas ele se tornará mais alvo do que a neve se você entregar a sua vida hoje a Jesus, né? E a palavra regalado significa contente, agradável, deleitoso, vida regalada. Seio de Abraão, lugar de espera. As almas dos salvos aguardam, né, a ressurreição do seu corpo, posição de honra. Então, o lugar chamado Seio de Abraão significa lugar de espera. Então, Lázaro estava lá, Lázaro está lá, né, guardado, né, fica numa sala. Os salvos, eles ficam neste lugar, no Seio de Abraão, fica lá, aguardando o momento do juízo final, onde eles vão receber os seus galardão, vão receber as recompensas, tudo aquilo que eles fizeram de bom aqui, eles vão colher na outra vida, e quem vai dar a recompensa é o próprio Deus. É uma posição de honra. Jesus falou muito do inferno, né? A palavra amor aparece escrita na Bíblia 308 vezes, enquanto o ódio surge em 87 ocasiões. Vida repete-se. A palavra vida repete-se 451 vezes e morte 371 vezes. Céu é referido em 582 vezes, né? Então ele está falando aqui que a palavra inferno foi falada muitas vezes por Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu, trazendo a advertência para a vida dos homens, para que os homens não fossem para lá, porque lá é um lugar de tormento, é um lugar real, é um lugar onde a morte, né, um lugar onde o bicho está vivo, lá o fogo não apaga, nem o bicho morre. Então, quem vai para lá não sai mais de lá. Então, a hora, o momento é esse do homem se arrepender do seu pecado, né? Aqueles que adoram a santa, a imagem e escultura, o conselho que a Bíblia Sagrada dá é que largue esse tipo de coisa, porque isso é pecado. Você que é adorador de Maria, de Pedro, de Paulo, largue tudo isso. Porque se você morrer hoje adorando esses ídolos, adorando esses santos, entre aspas, né, como alguns dizem, você perde a sua salvação, você vai para o inferno, porque a adoração deve ser dirigida única e exclusivamente a Deus, a Jesus, né? Se você partir dessa vida com Jesus, a sua salvação é garantida, mas se você partir dessa vida sem Jesus, aí o inferno lhe aguarda, é morte eterna na certa, né? O nome Lídia significa dores de parto.
A Bíblia fala de uma vendedora de púrpura chamada de Lídia, da cidade de Tiatira, onde Paulo foi pregar a palavra de Deus, e ela abriu o coração para a palavra de Deus e foi batizada. A púrpura era sinal de nobreza, né? 8 mulheres ajudou o ministério de Paulo. Então, Paulo foi ajudado por 8 mulheres. Aqui está falando que existiram mulheres que ajudou o ministério, que investiu, né, que abençoou o homem de Deus. A partir do momento que você abençoa alguém, né, que você abençoa a obra de Deus, coloca no altar, você também vai ser abençoado pelo Senhor. Então, abra teu coração hoje para você colocar no altar não só teus dízimos e as tuas ofertas, mas colocar o teu coração, colocar arrependimento no altar, que para Deus o mais importante é você se arrepender do seu pecado. Seja ele qual for, Deus está pronto para te perdoar. Deus está de braços abertos para te receber, para receber o pecador, né, arrependido, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? E essas 8 mulheres fizeram a diferença, né? Elas abençoaram o reino de Deus, a obra de Deus. 8 mulheres ajudou o ministério de Paulo, né? Na carta aos Romanos, né? 16. Febe, que também é diaconisa. Priscila, Maria, que tanto se afadigou por vós. Trífena e Trifona, que se esforçou pelo Senhor. A minha querida Persíde, né? Persíde Júnia, apóstola tão notável entre os apóstolos. Então, por mais que você faça aqui para a obra de Deus, Deus, Ele quer o seu tudo. Ele quer a alma, o corpo e o espírito. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua entrega, que você entregue a tua vida, os teus sonhos, os teus planos. Entregue tudo no altar do Senhor e Ele vai te recompensar. Amém, amados? Entrega a tua vida hoje ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Peço ao Senhor que visite cada alma, cada vida, onde ela chegar, que o Senhor vá convertendo, o Senhor vá libertando, o Senhor vá salvando. Vá promovendo vida e vida em abundância, Senhor. Vai transformando essa vida, esse lar, essa história. Vai mudando esse cativeiro. Senhor, todo homem que se chegar diante de Ti, que for humilhado, que se humilhar diante de Ti, o Senhor exaltará, porque Ele está reconhecendo que Ele é pó e Ele é cinza. Na medida que o homem reconhece que ele é pó e ele é cinza, o Senhor exalta, o Senhor coloca ele no lugar de honra, porque o Senhor se agrada de um coração contrito e aquebrantado. Aleluia, Jesus, eu te louvo e te agradeço. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus, nessa hora. Amém.